Olá, olá, tudo bem com vocês, meninos e meninas? Professora Ana Paula de História. Vamos lá para mais uma aulinha, né? Hoje a gente vai falar da Primeira Guerra Mundial. Isso, Primeira Guerra Mundial. Uma guerra longa, né? Que começou em 1914 e vai até 1918. Uma guerra de proporções mundiais, a primeira de proporções mundiais na modernidade, né? Então a gente vai dar uma estudada. Vamos lá. Como começou a guerra? Começou com a rivalidade entre os governos das grandes potências europeias, aquelas grandes potências capitalistas que nós estudamos na aula passada do imperialismo, né? Então, Alemanha, Inglaterra e França disputavam territórios, colônias, mercados, né? E tem a ver com aquela questão daquela disputa imperialista, África, Ásia, né? Outros mercados, e aí cria uma rivalidade, cria uma tensão que vai desembocar na Primeira Guerra Mundial. Claro que não foi só esse o motivo. Também havia um motivo nacionalista, né? Então, né, nesse momento, os estados, os países, né, começavam a se identificar com, olha, temos raízes culturais semelhantes, né? Estamos ligados ao mesmo território. Então, essa ideia de nação, né? Então, começou um movimento nacionalista que também a guerra para esse movimento nacionalista era interessante porque reafirmava aquela ideia de identidade de nação, de país, né? E os interesses dessa nação, desse país. E aí vem a paz armada, né? Então, a paz armada é o quê, gente? A paz armada é justamente, isso é meio contraditório. Como assim, paz e armada? Sim, é uma paz, quer dizer, não está em guerra, os países não estão em guerra, mas é armada, ou seja, eles estão se preparando para uma guerra, eles estão se armando até os dentes, né, para uma guerra. Então, uma paz armada, né? Então, as potências iniciaram uma corrida armamentista com produção de armas e fortalecimento dos exércitos. E aí, com essa rivalidade, com essa questão dessa corrida armamentista, surgiram, então, blocos rivais, né? Olha, eu me ligo a esse, porque eu tenho afinidade a esse, e esse aqui é meu inimigo. Ah, então eu me ligo a esse, porque eu tenho afinidade a esse, e aquele de lá é meu inimigo. Então, começaram a se formar dois blocos rivais. E aí surgiram a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e Itália, certo? Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Vamos pegar. A Alemanha e a Itália foram os dois países que por último surgiram como Estado-nação. Então, eles entraram com gosto de gás, querendo a parte deles no quião dessa divisão territorial, dessa disputa por mercado. E a Tríplice Entente, a Inglaterra e a França e a Rússia já estavam no mercado. A Inglaterra e a França, como vocês lembram na última aula, que eram os dois países, né, os dois maiores países imperialistas, né, potências capitalistas e imperialistas. Então, formou Tríplice Aliança de um lado, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e do outro lado, Inglaterra, França e Rússia. A Itália começa do lado da Tríplice Aliança, só que no decorrer, né, do começar da guerra, quer dizer, depois do início da guerra, ela passou para o lado da Entente, ela foi vira-folha. Então, ela começou aqui da Aliança, depois ela passou para o lado da Entente. A Entente prometeu para ela ganhos territoriais e ela mudou de lado. Qual foi o estopim? O que precisava para estourar a guerra? O que faltou para o início da guerra? Geralmente, para brigar, precisa de uma pouquinha coisa, né? Quando está tudo armado para brigar, não precisa de muita coisa, não é? Entre nós, seres humanos, é assim. Uma palavrinha virada já, né? A gente já vai para cima. Foi o que estava acontecendo aqui. Já tinha blocos rivais, já tinha ocorrido estava ocorrendo uma paz armada, uma rivalidade entre as potências, formarem blocos rivais, Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Então, o estopim foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco. Autor do crime, um estudante ligado à organização secreta que tinha o apoio do governo sérvio, ligado, por sua vez, ao governo russo. O que é o Império Austro-Húngaro? O Império Austro-Húngaro dominava vários países pequenos, ali naquela região ali da Europa, né? E aí, o que acontece, pessoal? A Sérvia, né? No caso, a Sérvia era um dos países dominados pelo Império Austro-Húngaro. E esse estudante foi lá,
né? E matou o herdeiro do trono austríaco. E aí vai criar uma reação militar sem precedentes, porque o que acontece? A Áustria declara guerra para a Sérvia, só que a Sérvia era apoiada pela Rússia. A Rússia fazia parte da Tríplice Entente, né? E aí, então, a Alemanha, a Inglaterra, a França, aí a Áustria declara guerra para a Rússia. Lembrando que o Império Austríaco fazia parte da Tríplice Aliança. Declara guerra para a Rússia, que fazia parte da Entente, né, da Tríplice Entente. E aí, no caso, a Rússia declara guerra para a Áustria, que mexe com a Alemanha, que declara guerra para a Rússia. E aí a Rússia, aí a Inglaterra e a França entram também declaram guerra para o Império Austríaco, porque, né, a Inglaterra e a França declaram guerra para o Império Austríaco e para a Alemanha, porque também faziam parte ali do bloco rival. Então, quer dizer, um declara guerra para o outro, na verdade. Então, formou-se um delírio coletivo, a guerra. E aí teve início a Primeira Guerra. A guerra durou 4 anos, como eu falei, e aí formaram esses 2 blocos, Tríplice Aliança e Tríplice Entente. E aí o Brasil foi o único país americano, né? Foi o único país americano, sul-americano, a entrar efetivamente nesse conflito. O Brasil entrou na guerra, mas não mandando soldados, não. Ele mandou médicos e aviadores, né, para patrulhar a região sul do Oceano Atlântico. Os combates terrestres resultaram em número elevado de mortes em razão do uso de novas armas. Então, começou a surgir armas, novas tecnologias de armas que não tinham tido, pessoal, nas guerras anteriores, como metralhadoras, lança-chamas, projéteis explosivos, que são as granadas. Além disso, pela primeira vez, o avião e o submarino foram usados como recursos militares, aumentando as possibilidades de ataque e o poder de destruição incomparável às guerras anteriores. Primeira fase da guerra é a Guerra do Movimento. É uma rápida ofensiva entre os alemães atacando os franceses. Os exércitos franceses organizaram uma contraofensiva detendo o avanço alemão. Na segunda fase, que é a Guerra de Trincheiras. Gente, a Europa foi tomada por trincheiras. O que são trincheiras? Trincheiras são túneis, né, que eles cavavam, e ali os soldados ficavam dentro desses túneis, o exército rival também lá na frente cavava túneis, e ficava lá, e ali era a guerra da paciência, né? Tinha que evitar a aproximação da posição do exército rival, e você tinha que tentar ao máximo acertar, né, os soldados do exército inimigo. Isso era meses ali naqueles túneis, né, tentando ali garantir sua posição e evitar a aproximação do inimigo. Esses túneis tinham cerca de 2 metros de profundidade, vários quilômetros de extensão. Vamos ver umas fotos. Olha aí, tá vendo a trincheira, como é que era, gente? Perde de vista, né? Perde de vista aqui, ó. Olha para você ver, tanto que essa trincheira aqui é bem estreita. Outra trincheira aí, né? Então, aqui os soldados ficavam ali, né? Atirando num exército inimigo que estava, né, mais à frente, também em trincheiras. E a terceira fase ocorreu quando outros países entraram na guerra, como os Estados Unidos, o Brasil e a saída da Rússia. A Marinha Alemã, utilizando submarinos, ela afundou navios de países considerados neutros, alegando que eles estavam transportando alimentos para os inimigos. Foi o caso, por exemplo, do afundamento dos navios da Lusitânia e Arábia, dos Estados Unidos, e do navio do Paraná e do Brasil. Então, a Marinha Alemã afundou navios dos Estados Unidos e afundou o navio Paraná do Brasil. Afundando esses navios, os Estados Unidos entram na guerra do lado da Entente e o Brasil também entra no lado da guerra da Entente. Nesse mesmo ano, a Rússia sai da guerra, porque a Rússia passou a viver uma revolução interna, né? Foi quando o comunismo foi implantado, né, lá na Rússia. Então, vai ser um processo revolucionário de muita mudança. Isso vai causar um desgaste interno da Rússia e vai obrigar ela a sair da guerra. Quando ela sai, no mesmo ano que ela sai, os Estados Unidos entram. Os Estados Unidos vão dar força, poder bélico, né, para que a Entente ganhasse a guerra. E aí,
a Alemanha, né, as forças da Alemanha ficaram isoladas e sem condição de sustentar os combates. Em 11 de novembro de 1918, o governo alemão assinou um acordo de paz em situação bastante desvantajosa. Vamos ver isso aqui. Quais são as consequências da guerra? Gente, a população não é só os soldados que sofrem, não. A guerra, ela para tudo, ela para a vida, né? Então, fome, né? Fome foi um dos maiores problemas da população. Subida dos preços do alimento, a falta de alimento mesmo de primeira necessidade, porque as indústrias elas ficam voltadas para a produção de armas, munições, veículos de transporte, e aí vem a miséria, o roubo era inevitável, né? Roubava-se desde roupas até cães já estavam, né, se alimentando de cães para matar a fome. Muitas crianças sobreviviam apenas com ralas, sopas de batata ou com as frutas que apanhavam nos quintais das casas. A desnutrição tornava as pessoas vulneráveis às doenças. E aí elas eram acometidas de tuberculose, tifo, cólera e as epidemias de gripe. Também mataram milhares de pessoas na guerra, né? Foi a pandemia da gripe, né? Da chamada gripe espanhola, parecido com essa que nós estamos vivendo agora atualmente, né? Que matou milhares, também acometeu as pessoas durante a guerra. A Tríplice Aliança perdeu a guerra. Então, quem ganhou a guerra? A Tríplice Entente, né? O grupo da Inglaterra, França, né? A Itália, que depois mudou de lado também. Os Estados Unidos que entraram, a Rússia tinha iniciado também nesse lado, o Brasil também lutou desse lado. Então, a Tríplice Entente ganhou. E aí, o que esses países vencedores se reuniram no Tratado de Versalhes e impôs duras condições aos alemães. Os alemães tinham que pagar uma indenização em dinheiro aos países vencedores, eles deveriam entregar quase todos os seus navios mercantes à França, Bélgica e Inglaterra, tinham que reduzir, diminuir o seu poderio militar de seus exércitos, sendo proibidos de possuir aviação militar, e, além de mais, eles tinham que devolver territórios à França, ceder à Bélgica, Dinamarca e Polônia. Quer dizer, teve que pagar a indenização, perdeu o território e teve que reduzir o seu poderio militar e bélico. Ou seja, a Alemanha saiu humilhada e destruída. E como que os alemães sentiram diante disso? Eles acharam totalmente injustas essas punições dos países vencedores. Vingativas, né? Acharam umas punições vingativas e humilhantes. Essas condições do Tratado de Versalhes, o que criaria, então, condições para a Segunda Guerra Mundial, porque os alemães começaram a nutrir um sentimento de ódio, de vingança e de revanche, que vai ser alimentado pelo Adolf Hitler algumas décadas depois, estourando, então, a Segunda Guerra Mundial, certo? É isso aí. Muito obrigada, viu, gente? E se cuidem mesmo. Bom, tá. Beijinhos.